Olá, meu nome é Everton Salviano. Hoje nós vamos falar um pouco da diferença entre o dry needling e a acupuntura dentro dessa parte de utilização, dentro da metodologia relacionada à parte mais ocidental e a parte mais oriental da técnica do agulhamento a seco. Você deve estar se perguntando qual a diferença entre a acupuntura e o dry needling. E aqui eu vim te trazer justamente as principais diferenças entre essas duas técnicas. A acupuntura é uma técnica que utiliza a parte de fisiologia ocidental, na qual é trabalhada a parte energética do paciente. Então, juntamente com a agulha e com alguns estudos que eu vou falar para vocês, o intuito é equalizar essas energias no paciente para a solução dos problemas ou a solução das patologias do paciente. Dentro da acupuntura, essa forma energética, você vai ter primeiramente os meridianos. O que são os meridianos? São alguns caminhos energéticos que percorrem determinadas linhas do corpo, como o meridiano do fígado, o meridiano do pulmão. Tá? Então são canais de energia que estão distribuídos no corpo do paciente, na qual o acupunturista vai fazer o tratamento. Existe também a parte dos pontos. Como nós temos a parte dos pontos relacionados ao dry needling, que é o ponto gatilho, na acupuntura existem os pontos já distintos no corpo do paciente. Então você tem algumas nomenclaturas, como G9, G10, na qual depois de uma avaliação, o acupunturista ele vai fazer o agulhamento em cima desses pontos, visando, como eu já falei, equalizar a parte energética do paciente. Na acupuntura, existem outros profissionais da saúde que podem estar utilizando essa técnica. Isso é uma outra diferença muito relevante. No dry needling, somente você, fisioterapeuta, vai utilizar essa técnica na hora de você fazer a diminuição ou o tratamento da dor do seu paciente. No dry needling, nós vamos utilizar essa parte de fisiologia ocidental. O que é o dry needling? O dry needling é a inserção das agulhas no ponto gatilho do seu paciente. Então o seu paciente vai chegar no seu consultório com aquele ponto de dor. Primeiramente, nós vamos fazer a parte de avaliação, que também é totalmente diferente. Nós vamos precisar ter um conhecimento da parte anatômica, uma parte do conhecimento fisiológico da dor do paciente, justamente dentro com a anamnese que nós vamos fazer do nosso paciente. Dentro de todos esses aspectos, somatizando todos esses aspectos, nós vamos fazer avaliação, verificar aonde está o ponto gatilho, verificar qual é esse ponto gatilho, qual é a característica dele, inserir a agulha dentro do ponto gatilho, visando justamente encontrar a parte de sensibilidade, diminuindo essa sensibilidade. Após isso, nós vamos retirar essa agulha e fazer uma reavaliação, justamente para ver se aquele ponto gatilho ele diminuiu a sensibilidade, diminuiu a dor, para a gente poder dar um andamento ou a continuidade no tratamento do nosso paciente. Agora a gente vai saber alguns aspectos do dry nessa diferença com a acupuntura. Primeira coisa, no dry, pessoal, a gente utiliza a parte de fisiologia ocidental. Então já não existe mais essa parte de meridianos, de acupontos, justamente porque a nossa procura vai ser relacionada aos pontos gatilhos do paciente. Então isso vai depender muito do seu conhecimento de avaliação, principalmente tátil do seu paciente. O paciente vai chegar para a gente reclamando de algum ponto de dor. Então, dentro da avaliação do dry, nessa parte de fisiológica ocidental, nós vamos fazer toda a parte de avaliação dessa região, procurando os pontos gatilhos, procurando alguns pontos de sensibilidade para fazer o tratamento em cima. O dry needling, ele é uma técnica que utiliza a parte de fisiologia ocidental. Então toda essa parte que nós aprendemos na faculdade, você vai utilizar nessa técnica. Então, principalmente a parte de avaliação. A gente já esquece essa parte energética. Então a gente entende como um funcionamento fisiológico natural da pessoa, na qual o seu paciente vai vir com uma patologia ou uma região dolorida. Então você vai ter que ter um estudo, você vai ter que ter todo o conhecimento específico da avaliação do dry needling, para justamente dentro daquela região onde o paciente está se queixando de dor, você vai fazer toda a parte de avaliação, procurando o ponto gatilho. Aí você tem vários pontos gatilhos na qual você
dentro dessa avaliação, vai estar utilizando as técnicas para ver qual o ponto gatilho, qual a melhor forma de você estar utilizando a agulha dentro desse ponto gatilho, justamente depois de você ter achado. Após essa aplicação, você vai ver se essa dor diminuiu ou essa dor cessou. Então, há muita parte mecânica da agulha, muita essa parte de vascularização, essa parte de inervação vai estar influenciando nessa diminuição da dor do seu paciente. Então, a gente volta justamente nessa grande diferença, que é a parte de fisiologia ocidental e fisiologia oriental. Uma parte energética e uma parte nociceptora, na qual a gente vai fazer o tratamento da dor do nosso paciente. Então, dentro de todos esses aspectos que eu expliquei para você, da diferença da acupuntura e do dry needling, a gente precisa saber que mesmo as duas técnicas utilizando o mesmo material, que é justamente a agulha, elas são totalmente diferentes. Dentro da parte de avaliação, dentro da parte de visão clínica e dentro da parte de pontos. Já o dry needling, como é uma técnica exclusiva do fisioterapeuta, você já pode estar utilizando a curto prazo no tratamento do seu paciente. Em um final de semana, você já pode englobar essa ferramenta que é cientificamente comprovado junto no tratamento da dor do seu paciente. Nós, na verdade, na acupuntura, como é um curso de extensão de mais ou menos uns 2 anos, você já vai levar um tempo um pouco mais prolongado, falando dessa parte energética. Então, para você, esse curso, que é de um final de semana, vai ser primordial para você agregar as ferramentas no tratamento do seu paciente, principalmente quando a gente fala em diminuição da dor. Depois de você obter o conhecimento da diferença dessas duas técnicas, acupuntura e dry needling, você deve estar se perguntando qual eu utilizo. Isso vai depender muito, isso é uma coisa muito individualizada, tanto relacionada à parte de avaliação, tanto da parte de objetivo clínico e se você tem esse recurso que você disponibiliza para o seu paciente.